Bom dia a todos e todas. Como parte das atividades da Sexta Semana Nacional de Arquivos e do ciclo de debates O Arquivo Nacional e os 200 anos de 1822, estamos aqui hoje para refletir sobre a difusão de conhecimento e de acervo em arquivos e seu papel educativo por meio de exposições virtuais. Mas antes de apresentar os convidados dessa mesa, eu gostaria de mostrar brevemente o site de exposições virtuais do Arquivo Nacional e fazer uma homenagem a uma colega, Vivian Schack, que nos deixou há pouco menos de 2 meses. Vivian, juntamente com as pesquisadoras da área de pesquisa da Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão de Acervo do Arquivo Nacional, as pesquisadoras Cláudia Heinemann e Maria do Carmo Rainho, concebeu esse site, inaugurado em maio de 2007, com a edição, numa primeira etapa, da nossa colega Denise Bastos. O objetivo desse site é efetuar a difusão das variadas tipologias documentais sob a guarda do Arquivo Nacional, possibilitando recuperar a memória das mostras realizadas por essa instituição nas últimas décadas, e produzir novas narrativas com base no acervo, como também ampliar as fronteiras de acesso à instituição, atingindo públicos diversificados. O site de exposições virtuais, Fabiane, se você puder compartilhar, eu te agradeço. Então, o site de exposições virtuais do Arquivo Nacional permite também a edição de exposições criadas exclusivamente para o ambiente digital, a exemplo dessa que está aqui agora na tela, que é a Marcha para o Oeste, que foi também concebida pela Vivian Schack. Eu gostaria de fazer, então, essa breve apresentação, só como uma navegação primeira do site. Então, nós temos aqui essa exposição, onde há uma apresentação. Todos estão vendo? Acho que sim, né? Então, há uma apresentação da exposição com um texto de introdutório. Temos as galerias, que são os módulos da exposição, onde estão as imagens, que podem ser percorridas e com as legendas correspondentes, né? Temos também uma listagem das referências para poder recuperar os fundos, a que acervos essas imagens pertencem e, eventualmente, se alguém quiser acesso a essas imagens, poder saber o caminho disso, os créditos, né, da exposição e uma breve ficha técnica. Então, essa é uma breve apresentação do site, que eu tenho certeza que as pessoas depois poderão circular. As últimas 2 exposições que foram concebidas especialmente para o ambiente virtual foi Histórias do Maracanã Antigo e a Marcha para o Oeste. Por outro lado, nós também temos exposições, como já foi mencionado, que foram concebidas para uma montagem física, né? E que depois foram recuperadas para esse ambiente virtual como uma memória dessas exposições. No caso, por exemplo, no âmbito dos 200 anos da independência, né, que esse ano está sendo comemorado por aqui, nós temos, por exemplo, as exposições Nação Brasílica, 180 anos de independência, que foi montada em 2002, e o Brasil, o Império nos Trópicos, que foi montado em 2008. Então, essas exposições foram exibidas fisicamente no espaço expositivo do Arquivo Nacional e hoje elas podem ser visitadas virtualmente nesse site que nós estamos apresentando, né? São 29 exposições disponíveis que convidam o visitante a conhecer o acervo da instituição, percorrendo os diversos temas presentes nessas mostras. Bom, eu acho que a gente pode concluir o compartilhamento do site, depois as pessoas que quiserem podem visitar o site, mas agora, então, nós vamos dar início propriamente ao nosso encontro de hoje, né? E vamos conhecer as experiências do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Portugal, e do Museu de Astronomia
vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Instituições que fazem uso, então, desse ambiente virtual para a difusão de seus acervos e para a difusão dos trabalhos que são realizados com base nesses acervos. Para tanto, eu gostaria de convidar a Joana Braga, a quem eu agradeço desde já a presença. Joana é arquivista no Arquivo Nacional da Torre do Tombo desde 1990. É licenciada em História, arquivo, e desenvolve trabalhos em diferentes fundos e coleções da Torre do Tombo, como elaboração de instrumentos de descrição e de orientações para a normalização da descrição em arquivo. Joana é formadora na área de tratamento e descrição arquivística e editora de conteúdo no sítio web da Torre do Tombo. Joana, mais uma vez, reiterando nossos agradecimentos, gostaríamos de ouvir a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth, por esta oportunidade que dão de chegarmos mais uma vez a todo um universo que se torna pequeno. Já me apresentou e, na verdade, eu estou na Torre do Tombo já desde 1990, é uma vida inteira aqui a trabalhar e talvez por isso também seja uma das pessoas, não sou a única, faço parte de uma equipa que trabalha para produzir estas exposições virtuais. Passarei então agora à minha apresentação, não sei exatamente, em que estamos a comemorar a Semana Internacional dos Arquivos, em que todos nós somos arquivos e é bom falarmos sobre aquilo que fazemos nos arquivos e, em especial, nesta nossa conversa que vamos ter agora, falar sobre as exposições virtuais e a difusão do conhecimento. No meu caso, em especial, aquilo que temos vindo a fazer na Torre do Tombo. Este foi o mote que o Conselho Internacional dos Arquivos nos lançou sobre esta Semana Internacional dos Arquivos, o que significa ser arquivista, o que é que os arquivos refletem, que histórias, que tensões e estas pontes que estamos neste momento também a criar entre comunidades, entre profissionais, entre arquivistas. Naturalmente que os arquivos representam a sociedade civil, o povo em todo o país. E nós estamos aqui, os arquivos e os arquivistas têm por missão muito nobre proteger as histórias e o passado das pessoas, o seu presente e, claro, o seu futuro. Falando um pouco sobre as exposições virtuais, já vão uns quantos anos em que começámos a fazê-las e começámos por pensar em celebrar alguns eventos que marcaram a história. E que, tal como dizemos no nosso sítio web, na página dedicada às exposições virtuais, dizemos que há eventos que foram resgatados para a história porque ficaram registados em documentos. E esse realmente é um grande objetivo das exposições virtuais da Torre do Tombo, que é mostrar que documentos temos. Depois, à medida que o tempo foi passando, porque surgiram vários temas que seriam interessantes e dos quais nós podíamos fazer uso de alguns documentos, começámos a fazer também algumas exposições temáticas. Nos eventos em documentos vamos abordar geralmente alguns acontecimentos da história de Portugal, certamente, e limitamos-nos, porque a nossa história já tem muitos anos, limitamos-nos a celebrar os centenários e os cinquentenários.
Já nas páginas temáticas, nas exposições temáticas, é bem mais variado. Mostramos os tesouros da Torre do Tombo, celebramos alguns anos, os anos internacionais, algumas exposições físicas também que foram feitas aqui no espaço da Torre do Tombo, foram transformadas também em exposição virtual. Também temos páginas temáticas dedicadas a encontros que foram promovidos aqui entre arquivistas e utilizadores. Temos vários vídeos institucionais também que dão a conhecer toda esta riqueza que é a Torre do Tombo. Bom, a nossa primeira exposição virtual data de 2009, ainda muito incipiente, enfim, passaram-nos para as mãos um programa para podermos alimentar o sítio web, e logo de seguida apresentámos uma primeira exposição virtual com um único documento sobre um determinado tema e que, enfim, que nos apareceu em cima das secretárias, a nossa equipa, que é reduzida a 3 pessoas, e foi esse ano de 2009 em que arrancámos, logo em janeiro de 2009. Tentamos fazer 4 ou 5 exposições por ano, tanto exposições, páginas temáticas ou eventos em documentos, e neste momento já temos um total de 112 exposições virtuais. O nosso público-alvo, naturalmente, é todo o público em geral, que consulta o sítio web da Torre do Tombo. Temos muita informação e algumas exposições dedicadas à genealogia e história local, para além de termos páginas específicas para essas áreas de investigação. Muitos dos investigadores que utilizam a nossa sala de leitura e que acabam também por ir a conhecer as exposições virtuais ficam muito agradados com a quantidade de referências de documentos que nós fornecemos. Temos também exposições virtuais, não tantas quanto desejávamos, para os alunos em idade escolar. Há uma exposição virtual específica chamada TT para os mais novos. E é feita em simultâneo também, cada vez que lançamos uma exposição virtual, é feita a sua divulgação no Facebook. Só temos essa rede social, o Facebook, ainda não nos aventuramos nas outras redes. Talvez, quem sabe, a partir daqui possamos desenvolver essa outra vertente. A estrutura das nossas exposições virtuais tem sido mais ou menos idêntica, tem evoluído um pouco, mas pegamos sempre num documento, explorando um pouco as imagens dos documentos, às vezes mais do que algumas exposições com muitos documentos, em formato de apresentação, que acaba sempre por ter a possibilidade de apresentarmos a imagem com texto e as referências, as respectivas cotas, para que os nossos leitores possam saber e os visitantes possam saber de que documento se trata. Fazemos sempre uma breve exposição sobre o evento ou sobre o tema. Muitas vezes ficamos bem aquém daquilo que gostaríamos de explorar, mas nem sempre o tempo permite nós conseguirmos explorar mais e melhor esses eventos e esses temas. Depois temos sempre uma área para saber mais, em que apresentamos, neste caso são listas de outros documentos relacionados e que não couberam, não tinham a pertinência suficiente para constar na apresentação e para que houvesse imagens de documentos. E aproveitando também
vasta biblioteca que temos dentro da Torre do Tombo, os recursos bibliográficos que existem na biblioteca, e com isso contamos também com a colaboração da nossa colega bibliotecária. Alguns pontos fortes que eu gostaria de destacar do sítio das exposições virtuais, do sítio web da Torre do Tombo: a beleza e o significado dos documentos. Na verdade, temos documentos que são considerados verdadeiros tesouros. Depois, a variedade de documentos, desde, enfim, não só pelo suporte, o pergaminho, o papel, a fotografia, temos pósteres, enfim, cartografia. É uma grande variedade que podemos apresentar. Depois, enfim, a antiguidade de alguns dos documentos que apresentamos, pois Portugal tem mais de 800 anos de história e muitos desses anos estão aqui conservados na Torre do Tombo. E dada a nossa história, temos documentos que interessam para todo o mundo, não só para o Brasil, mas não só para todos os países que falam português, mas também para todos os países por onde os portugueses andaram. E isso é uma constante do nosso dia-a-dia, é sermos interpelados por arquivistas, investigadores que procuram esses documentos que referem partes tão longínquas de Portugal. É também a oportunidade de haver um trabalho colaborativo com outros serviços dentro da Torre do Tombo e, na verdade, com outros colegas, porque também muitas vezes a oportunidade de fazermos exposições virtuais surge da proposta e de ideias concebidas por outros nossos colegas, que não a equipa que trabalha nas exposições virtuais e no sítio web da Torre do Tombo. E não podemos esquecer também que é sempre, cada vez que nos é proporcionado ou nos surge a possibilidade de celebrar um evento, de podermos divulgar o nosso trabalho de tratamento documental e de descrição arquivística. Muitas vezes as exposições virtuais associamos elementos ou instrumentos de descrição documental que de outra forma não ficariam tão visíveis na base de dados. Alguns pontos fracos, infelizmente temos que ter conhecimento deles para que possamos torná-los menos fracos. Muitas vezes debatemos com o problema da existência ou não de documentos sobre o tema ou evento. Pode ter acontecido qualquer coisa na história de Portugal e se nós não temos documentos sobre o assunto, não vamos fazer, claro, uma exposição virtual sobre esse evento. Por outro lado, há eventos ou temas em que há tantos documentos que se torna difícil trabalhá-los e, enfim, temos muitas vezes que fazer opções de seleção que acabam sempre por tornar menos rico o tema ou o evento. Depois, na verdade, isso é um problema que não será só nosso, temos poucos recursos humanos dedicados, aliás, nenhuma de nós que alimenta este sítio web está dedicada em exclusivo a alimentar e a fazer as exposições virtuais. Nós somos arquivistas e dentro do nosso trabalho também temos de produzir, de conceber e elaborar estas exposições virtuais. E alguns, enfim, os recursos tecnológicos são sempre, apesar de termos muita tecnologia ao nosso dispor, muitas vezes as opções que são tomadas acabam por
dificultar o nosso trabalho. Se ainda tentámos fazer algumas apresentações em PowerPoint mais dinâmicas, o que é certo é que a partir de certa altura isso tornou-se impossível e as nossas exposições virtuais pecam um pouco por serem um bocadinho estáticas, porque temos de transformar todas as apresentações em formato PDF, tal e qual como eu estou a apresentar aqui, porque senão corremos o risco de não serem visíveis em qualquer formato. Depois debatemos sempre com o dilema de haver uma disparidade entre as primeiras exposições que foram produzidas e as mais recentes. As primeiras são muito elementares, muito básicas e muitas vezes olhamos e pensamos, bom, já devia estar na hora de reformularmos, de reestruturarmos algumas exposições. Bom, mas essa vontade acaba sempre por ficar um pouco adiada, enfim, algumas terão mesmo que ser reestruturadas, dada a riqueza e o objetivo de divulgar cada vez melhor o nosso património. E este é o aspecto do sítio web do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e a maioria das exposições virtuais estão ali assinaladas, abrindo aquela página específica. E este é o aspecto, o aspecto desta página específica dedicada às exposições virtuais, em que estão aqui, por aqui abaixo, 112 exposições virtuais, tanto eventos em documentos como páginas temáticas. Não podia deixar de chamar a atenção para algumas exposições virtuais, especificamente onde o Brasil aparece em foco. É claro, a Carta de Pero Vaz de Caminha sobre a chegada ao Brasil, que aliás é registro da memória do mundo, considerado pela Unesco como tal, a par de outras coleções que temos na Torre do Tombo. E este ano já fizemos então a primeira, uma exposição virtual dedicada à primeira travessia aérea do Atlântico Sul, concretizada por Sacadura Cabral e o Almirante Gago Coutinho, e estamos já em elaboração de uma página temática dedicada à independência do Brasil, que faz agora também o seu bicentenário. Mostrando um pouco só de um dos nossos tesouros, a Carta do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I sobre a chegada ao Brasil, então ainda designada como Terra de Vera Cruz. Esta carta está datada de 1 de maio de 1500, a data, não terá sido esta a data de chegada, mas é a data da carta, e que foi considerada pela Unesco como registro da memória do mundo. De modo que nós não o consideramos como um documento nosso, ele é, de facto, um documento que pertence a todo o mundo e em que partilhamos esta beleza desta carta, principalmente com o Brasil. E este é o aspecto da primeira folha da carta e a caixa onde está instalada este belíssimo documento que relata o encontro entre os portugueses e os brasileiros, que ainda não sabiam que iam ser brasileiros. E faço o convite para que nos possam visitar, então, neste endereço. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para qualquer dúvida ou pergunta ou sugestão que queiram fazer. Muitíssimo obrigada. Bom, Joana, eu só posso agradecer muito a sua apresentação. Como eu já havia dito antes, foi um prazer poder contar com a Torre do Tombo, né, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é uma instituição
além de uma instituição de referência para nós, é também uma instituição com a qual a gente vem trabalhando há muitos anos, o Arquivo Nacional e o Arquivo da Torre do Tombo. Então, eu agradeço muito, e o ambiente virtual não só permite a difusão do acervo, mas também esses encontros, né? Então, é muito bom. E, mais uma vez, grata por sua presença. Eu é que agradeço. Vamos ouvir o pesquisador Douglas Falcão Silva, que é doutor em Educação pela University of Reading, do United Kingdom, e é tecnologista sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins, instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desde 1988, onde ocupou o cargo de coordenador de Educação em Ciências entre 2005 e 2013. Foi também diretor do Departamento de Popularização e Difusão de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, desse mesmo ministério, de 2013 a 2016. Atua em pós-graduações na área de popularização da ciência, com os temas aprendizagem em museus de ciência e tecnologia, inclusão social e ciência e tecnologia, e produção e avaliação de recursos educacionais em museus de ciência e tecnologia. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Douglas, obrigada também por sua participação, um prazer conhecê-lo, e, por favor, a apresentação é sua. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é um enorme prazer estar participando aqui do evento, e me colocar, de certa forma, como um estranho no ninho, né? Então, eu não trabalho com arquivos, né, mas eu achei o tema da palestra muito desafiador, e o meu objetivo vai ser contribuir com um olhar vindo da área de educação, né, com experiência de idealizar exposições, sejam presenciais ou virtuais. Então, assim, eu peço desculpas se eu usar termos que não são, digamos assim, né, da área de arquivos, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir se comunicar plenamente, e a minha ideia, então, vai ser falar um pouco de exposição virtuais do ponto de vista educativo, ok? Então, a boa parte do que eu vou falar tem como referência exposições presenciais que têm como conteúdo, né, educação em ciências. Recentemente, também no MASH, a gente fez uma série de exposições virtuais, que inclusive ainda estão no site. E eu acho que, independente da temática, né, se o produto é um arquivo, né, ou é um conteúdo de ciência, esse nosso compromisso de disseminar, popularizar, faz com que muito do que a gente pense numa situação ou em outra seja aplicável. Então, é com esse objetivo que eu estou aqui participando aqui da mesa. Espero que possa contribuir. Então, eu vou pedir para que comece tá certo. Então, eu vou estar muito focado na questão do para quem, né? Então, quando a gente faz uma exposição, seja ela presencial, virtual, independente da temática, né? A questão do para quem é fundamental, né? Quais são os públicos, né, que a gente tem em mente? Acho que agora eu já posso assumir o controle aqui. Então, o objetivo aqui da minha fala vai ser contribuir com uma série de premissas, né? O que a gente precisa ter em mente quando a gente bola uma exposição, seja ela presencial, virtual, independente do tema, né? A primeira coisa é muito elementar, né? Mas a gente precisa assumir isso de uma maneira assim, muito explícita, né? De que a exposição, seja ela presencial ou virtual, ela é uma mídia específica, né, de difusão. Então, só pelo fato de você estar numa exposição, né, com o desafio de colocar, né, de transpor aquele conhecimento para o ambiente de uma exposição, isso significa que você vai ter de lidar com uma série de condições de contorno, né, que são muito diferentes de você transpor aquele conhecimento, seja para um livro, seja para uma matéria de jornal, né, seja para um podcast, né, seja para uma atividade educativa. Então, só isso em si já é um grande desafio, né, e um elemento que já impõe muitas diferenças, né. A segunda, né, é que, como a professora Joana deixou muito claro, né, uma exposição como essa é sempre uma convergência, né, de uma série de profissionais, né. São os geradores de conteúdo, são os educadores, museólogos, designers, técnicos,
E esse grupo, então, é necessário muitas vezes estabelecer um protocolo de comunicação, né? E muitas vezes a gente vê bons trabalhos, né, com intenções muito interessantes, não terem êxito porque esse protocolo de negociação não funciona. Né? Quem gera o conteúdo não entende o educador não entende o designer, que não é entendido pelo técnico, e às vezes esses processos naufragam. Né? E aí já vem um comentário que diz respeito a esse público, né? Esse visitante, seja ele presencial ou virtual, de que ele não segue um script. Né? Então, quando a gente bola uma exposição, a gente imagina um começo, meio e fim. Não, ele vai entrar por aqui, se é virtual, a primeira página é essa. Né? A gente tenta bolar uma série né? Uma série de certa forma, um fluxo, né, de interação, mas o visitante sempre subverte isso, né? Ele não raramente começa pelo fim, vai para o meio, não visita o início, e ele vai estabelecer uma apreensão a partir da interação real que ele tem. Né? Então, essa interação fragmentada é algo que, por exemplo, raramente acontece com um livro. Né? É difícil um leitor de um livro, fugir, né, da linearidade de um livro. Né? Mas uma exposição é muito comum. E outra coisa também é que esse visitante, falando do visitante como público em geral, né, ele não raramente, geralmente ele não é um especialista, ele busca uma interação superficial. Né, e muitas vezes a gente tenta bolar uma exposição, né, com uma certa profundidade. Né? Não que isso seja ruim, mas também a gente precisa ter em mente que esse visitante pode estar buscando uma relação superficial. E um outro comentário também importante é que nos museus, né, já faz algum tempo, que a dimensão educativa das ações que os museus fazem, né, museu no sentido amplo, né, é algo que já está muito estabelecido. Né? Então, essa dimensão educativa dessas ações, essas dimensões, elas precisam estar muito bem trabalhadas, né, para que esses trabalhos possam atingir o objetivo, né, possam ser eficazes e eficientes. E, nesse sentido, uma primeira pergunta que a gente pode se fazer numa empreitada como essa é qual é o paradigma educacional que a gente tem em mente, né? Sem juízo de valor, né? Mas, e de uma maneira assim, muito simplificada, a gente pode optar de início, né, de certa forma, por uma pedagogia que a gente pode chamar de tradicional, que é muito pautada na informação, né? Vamos informar, né? E que é uma opção, né? E aí uma exposição, seja ela presencial ou virtual, que opte por esse caminho, vai essencialmente estar preocupado em informar, né? Disponibilizar o conhecimento. E existe uma outra, né? Que não se trata de ser oposta e nem melhor, né? Mas é uma outra que se apoia em pressupostos de aprendizagem, pesquisas na área de aprendizagem, e que vai, nessa exposição, seja ela virtual ou presencial, está muito preocupado em suportar a apreensão daquele conhecimento, suportar a aprendizagem. A gente pode usar um termo geral, né, para esse caminho, né, que seriam as pedagogias construtivistas. Né? E aí já aparece uma grande bifurcação, né, porque se eu monto uma exposição pautada em disponibilizar informação, o meu caminho ele é relativamente seguro. Se eu opto por um caminho de suportar a aprendizagem, suportar a apreensão desse visitante, esse caminho é muito mais tortuoso. Por quê? Porque, essa exposição ela é necessariamente, então, uma obra aberta. Né? Uma obra aberta no sentido de que qualquer conhecimento, qualquer informação que for ali disponibilizada, se eu admito, né, se eu entendo essa exposição como uma obra aberta, ela está passível sempre de 1000 interpretações. Né? Então, independente do quanto eu tenha me esforçado na elaboração de um texto, o que a gente verifica concretamente é que esse leitor, esse visitante, ele vai se apropriar, né, desse texto, vai interpretar esse texto e vai, né, a partir do seu conhecimento prévio, a partir dos seus interesses, a partir né, das suas premissas de vida, né, interpretar isso das maneiras mais inusitadas. Né? E muitas vezes essas maneiras são inusitadas e interessantes, né? Mesmo muitas vezes a gente faz, né, uma exposição, ou faz digamos, uma sala de uma exposição e não imagina o que o visitante vai pensar. E quando a gente entra em contato, às vezes é uma surpresa positiva, né? As pessoas se apropriam e criam coisas
fora do script, digamos assim, e interessantes, e outras não, né? Às vezes a gente constrói a exposição de maneira a dar pistas equivocadas, né, para esses visitantes, né? E as pessoas acabam criando ali interpretações que são muito desinteressantes em relação aos objetivos que a gente tem em mente. E, nesse sentido, aparece, então, a necessidade de realizar pesquisas, né, sobre essas interpretações que esses visitantes desenvolvem, não é? E quando eu digo assim, fazer pesquisas, é claro, eu posso, por exemplo, em um dado momento, né, numa exposição, tentar acessar alguns visitantes que visitaram essa exposição, que interagiram online, né, com essa exposição, e procurar saber o que eles estão pensando, né, o que eles interpretaram, ou eu posso partir para a literatura e ver, né, dentro daqueles temas, né, o que aqueles temas costumam suscitar, né, em termos de interpretação. Então, eu posso também criar uma exposição fazendo uso, né, dessas tendências, né, vamos dizer assim, que determinados temas, né, podem suscitar nas pessoas. Então, esse aspecto de realização de exposições, né, sejam pesquisas, né, durante a montagem da própria exposição, ou pesquisas antes da exposição, são também assim contribuições importantes. Um outro aspecto, né, quando a gente monta uma exposição, seja ela presencial ou virtual, é o aspecto de interatividade, né? Então, não vou definir aqui o que é interatividade, né? Isso é uma coisa muito, muito ampla, né? Mas, essencialmente, o que a gente, quando a gente costuma utilizar esse termo, a gente quer dizer focar na questão da ação recíproca, né? Que o visitante tem algum controle, né? E também essas interações, elas se dão também, evidentemente, em um nível social. E suscitam a participação. Né? E quais seriam os objetivos dessas opções de interatividade, né? Elas promovem, de fato, uma melhor comunicação com o visitante, elas suportam melhor a aprendizagem, elas popularizam as instituições, né? A gente vê, às vezes, muitas instituições tradicionais, né, centenárias, né, que nos últimos anos, né, ou décadas, né, 20, 30 anos, optam, né, por criar espaços altamente interativos. E quando a gente pensa numa exposição virtual, né, com as inovações tecnológicas, essas possibilidades de interação, elas, de fato, elas são muito variadas, né? Claro, essas opções acabam contribuindo para o entretenimento e também para ações de coautoria, né? Então, assim, quando a gente opta por elaborar uma exposição, né, seja ela presencial ou virtual, eu posso criar essa exposição onde, digamos assim, a minha instituição é o centro, né, dessa exposição, no sentido de que nós, profissionais, decidimos os caminhos, selecionamos o conteúdo, ou nós somos também uma exposição que somos centrais, né, na realização desse projeto, mas de alguma forma a gente abre espaço para a coautoria. Né? Então, por exemplo, recentemente no MASH nós fizemos 2 exposições muito focadas ainda na questão da pandemia, onde nós convidamos crianças, primeiramente crianças urbanas e depois crianças indígenas, a desenharem o céu durante o período da pandemia, né? E naquele período mais fechado, né? Onde particularmente as crianças foram muito afetadas, né? Ficaram, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente teve as crianças fora da escola durante muito tempo, não podendo brincar, e elas certamente poderiam ver um pouco do céu, se podiam, através da janela. Então, nós convidamos essas crianças a desenharem o céu e montamos 2 exposições. Né? Então, esse tipo de exercício é interessante, quando você abre espaço para que o próprio público contribua para a elaboração da exposição. Né? E esse tipo de exercício pode ser feito em qualquer tema. Né? Então, até mesmo quando eu pude visitar com mais calma, né, as exposições virtuais do Arquivo Nacional, são temas incríveis, né? São temas que falam o nosso cotidiano, né? O Maracanã, temas sobre a história do Brasil. Então, por exemplo, é possível a gente imaginar um exercício, né, onde a gente possa convidar, por exemplo, a população a contribuir com documentos, né, com objetos, né, com registros fotográficos desses objetos, no sentido também de que essas pessoas possam contribuir para essas exposições.
Um outro aspecto também muito importante nesse exercício, né, é que, de uma maneira muito ampla, a gente pode chamar de mediação, né, que são os exercícios que a gente faz no sentido de tentar promover junto aos usuários interpretações que são do nosso interesse, né? Então, no caso de uma exposição presencial, né, esse exercício de mediação, ele, por exemplo, ele é exercido na figura do... Aqui no Brasil, a gente às vezes usa o termo guia, ou explicadores, ou mediadores, né? Mas que geralmente são aqueles jovens, né, são estudantes, né, estagiários, bolsistas, que estão ali na exposição e interagem com o público no sentido de tirar dúvidas ou estimular questionamentos, né? Mas numa exposição virtual, a tecnologia ela propõe outros mecanismos, né? Então são os próprios textos, as imagens, são textos sonorizados, recursos de vídeo, recursos de multimídia, e mais recentemente com a internet, né, com as redes sociais, existem também possibilidades dessas exposições elas estarem presentes nas redes sociais das mais múltiplas formas. Então, por exemplo, é possível a gente pensar uma dada exposição que já existe num site, digamos, usando uma tecnologia, né, relativamente simples, mas esses documentos estarem, por exemplo, sendo lançados nas redes sociais e tentando interagir com o público, né? Desafiando o público a interpretar aquele documento, desafiando o público a opinar sobre a natureza daquele documento. E já há na literatura uma série de registros desses tipos de ação e também análises que estão encaminhando, né, digamos assim, essa mediação que antes era essencialmente presencial para um tipo de mediação que a gente está chamando de mediação online, né? E tudo isso está embebido em questão de cybercultura, né? A gente está aí já com a internet já sendo muito popular, né? Apesar das desigualdades, né? Particularmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que o uso dessa internet ela não é nada igualitária, né? Muito pelo contrário, né? Mas o fato é que a gente tem aí, pelo menos, quando a gente fala pelo menos em smartphones, a grande maioria da população brasileira, né, mesmo limitadas, né, a gente tem possibilidade de estar interagindo e já há propostas até de divulgação desses conteúdos, até no WhatsApp, por exemplo, né? Então, e coisa que todo mundo tem acesso aqui no Brasil, né? As pesquisas mostram que acho que mais de 95% dos celulares no Brasil têm WhatsApp. Então, também é um tipo de ambiente que a gente pode explorar na divulgação desses conteúdos, né? E também, nesse sentido, uma questão que eu vou citar por último, mas, na verdade, eu julgo isso talvez como o item mais importante, é a questão de acessibilidade, né? Então, e particularmente nesses sites virtuais, né, a gente precisa estar muito preocupado, né, com a questão, por exemplo, das pessoas surdas, né? Então, é necessário haver um esforço de que esse material, no caso do Brasil, né, seja traduzido para Libras. Então, audiodescrição. O que eu estou falando aqui, eu sei que é difícil, né? Por exemplo, se eu for ver lá no MASH o quanto que de tudo que eu estou falando aqui está sendo aplicado, eu vou entrar naquela categoria, né, de que como é que é aquele ditado? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Mas a gente está num esforço grande assim de tomar consciência dessas, digamos, exigências, né? E até porque eu acho que realmente a palavra é exigência, né? Porque a sociedade está mudando, né? Essas cobranças sobre as nossas instituições elas estão assumindo as mais variadas formas, né? E a gente, Joana, né? É uma expressão que a gente usa aqui no Brasil. A gente precisa correr atrás, né? Mesmo estando atrás, né? A gente precisa ficar o tempo todo correndo atrás dessas demandas que vão mudando. Então, e particularmente num ambiente tecnológico, né, que as exposições virtuais elas acontecem, é incrível às vezes, né, ver como a presença de um jovem profissional, às vezes um estagiário no grupo, né, e eu acho que isso é essencialmente uma questão geracional, pode fazer uma grande diferença, né? Então a gente também precisa agregar, né, nas nossas equipes, mesmo, né, quando a gente tem opções assim muito tênues, né, de vínculos, né, ter esses jovens às vezes apenas como estagiários ou bolsistas, mas é fundamental. Há cerca de 15 dias eu participei de um exercício
na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, onde a gente montou um hackathon convidando estudantes de design a criar exposições virtuais. É uma questão etária, realmente. Você precisa ter jovens nesses grupos porque eles pensam coisas que para nós são inimagináveis, né? E por um motivo muito simples, né? Eles estão vivendo aquilo, né? Já chegando, né, se bem que eu já antecipei muita coisa aqui, sim, já antecipei, né? Eu quero só acrescentar assim também uma modalidade de interação que pode ser muito antenada, né, particularmente para a garotada, é a gamificação, né? Então, muitos sites, né, ou também exposições presenciais atualmente, elas estão fazendo uso da gamificação, são processos que transformam em jogo objetos e processos que não são jogo, né? E o motivo para isso é a aceitação incrível, né, que os jovens têm com relação a jogos, né? A gente vê aí, particularmente no mundo virtual, o quanto que, né, isso está se tornando muitas vezes até um problema, né, na educação dos jovens, né? O quanto eles são aficionados por jogos. Então a gente também, por outro lado, também tem que estar antenado nessas coisas, tentando se apropriar, né, dessas tendências, né? Falar de história aqui no caso, vocês são exemplo concreto disso, né? Mas eu acho que o desafio da gente estar abordando, né, particularmente eu acho que essas questões de memória a partir de arquivos, né, de fato é tornar isso palatável, né? Então assim, o que eu quero dizer com palatável? Então assim, eu acho que esse trabalho de difusão ele é fundamental, né? Ele é fundamental, mas a gente também precisa estar muito preocupado em aumentar e diversificar o perfil dos públicos que são alcançados, né? Então, eu acho que para o público interessado, né, o que eu estou chamando de público interessado é aquele perfil do público que, por algum motivo, às vezes, né, evidentemente por uma atividade profissional ou atividade formativa, já tem uma ligação grande com essas temáticas, né? Mas eu acho que o grande desafio, de fato, é extrapolar esse público, digamos assim, espontâneo, né, que já tem algum tipo de afinidade com essas temáticas, para o grande público. E aí, por exemplo, o exemplo que a professora Joana trouxe, né, no caso de exposições virtuais, né, com essa temática voltadas a estudantes, elas são muito importantes, né? Então, eu acho que de fato esse exercício de tentar ampliar esses públicos, né, e extrapolar esses públicos que já são, digamos assim, mais cativos, né, é de fato um exercício muito importante. Uma outra abordagem também que eu acho que já é o caso, né, desse tipo de exposição que vocês trazem, essa abordagem entre o global e o local, né? E particularmente para as exposições de ciência, digamos, de estrito senso, isso costuma ser um desafio, porque a gente sempre tende a falar da ciência assim, do ponto de vista muito generalista, né? Como a ciência tendo uma importância geral e comum a todos, e a gente sabe que não é isso. Então, eu acho que o fato desses arquivos, né, eles já têm uma história concreta, né, uma linha, né, de relações sociais muito bem estabelecida, isso favorece esses enfoques globais e locais, como todo o trabalho, né, que está no site das exposições virtuais do Arquivo Nacional e também do exercício do conjunto de trabalhos que a professora Joana nos apresentou instantes atrás. E para finalizar, eu quero só enfatizar, né, porque eu acho que essas exposições virtuais, eu acho que elas já estavam aí, né? Os dois exemplos são, né, de 2007 e 2009, né? 2007 o Arquivo Nacional e 2009, né, o exemplo da professora Joana, mas eu acho que esses trabalhos, né, essa modalidade de exposição, ela veio para ficar e a gente, de fato, precisa, né, aprender a dominar essas tecnologias. E eu acho que não vai ser, esse trabalho não vai ser para a nossa geração, não, né? A gente precisa dos jovens, repito. Então, acho que a interação com jovens, né, com jovens estagiários,
é que podem, assim, de fato, trazer um conjunto de soluções que muitas vezes já são execuíveis, mas nós, mais velhos, não enxergamos, né? Então, mesmo o uso de tecnologias, entre aspas, ultrapassadas, né, é possível, né, a partir da criatividade que esses jovens podem trazer, criar opções que sejam mais atraentes para um público mais aberto. Obrigado, colegas. Eu acho que excedi um pouco de tempo e passo a palavra à organização da mesa. Obrigado. Obrigada, Douglas. Eu acho que você apontou e tocou em questões que a gente vem vem lidando também diariamente, cotidianamente, tanto questões provocativas, como também algumas questões de impedimento, né? No caso, por exemplo, do Arquivo Nacional em especial, as exposições vêm sendo feitas por uma equipe de pesquisadores, que é formada principalmente por historiadores, cientistas sociais, pesquisadores na área de turismo, eu, particularmente, que sou da área de antropologia, e os sites, como a professora Joana mesmo disse, o site Exposições Virtuais, e a feitura de exposições de uma forma geral é também uma possibilidade da gente interagir com outros produtos que o Arquivo Nacional faz, como outros sites temáticos, como História Luso, do período republicano, como também com outras áreas técnicas do Arquivo Nacional. A Biblioteca do Arquivo Nacional é um excelente apoio pelo conjunto de obras raras que ela tem, a área de preservação e etc. Porém, e aí eu coloco uma pergunta para todos nós, né? E vou usar essa minha prerrogativa de estar aqui na mediação para fazer essa primeira pergunta, depois eu vou fazer as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, é que a gente muitas vezes esbarra com questões tecnológicas, orçamentárias e tecnológicas. No caso, por exemplo, do site Exposições Virtuais, nós já estamos numa segunda edição do site, por um imperativo de ter que mudar a plataforma, né? E sempre a gente tem, vamos dizer assim, essa ameaça de ter que, de novo, mudar a plataforma, e isso sempre causa não só um problema de migração, que nem sempre é possível fazer uma migração, e a gente não tem pessoal, né, mão de obra, para que possa refazer um trabalho e dar andamento a novos trabalhos, né? E isso, às vezes, paralisa um pouco a gente. Então, como que a instituição de vocês lida com isso? Vocês também têm esse problema? Quer dizer, a gente, muitas vezes, tem vontade de agregar novas tecnologias, agregar novas possibilidades de interação com o público em geral. Lógico que o ambiente virtual já foi um avanço, porque nos permite atingir um público que presencialmente a gente não atinge, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista dos interesses, mas os impedimentos orçamentários, financeiros e de acesso a novas tecnologias, vocês se deparam com isso também nas instituições de vocês? A gente, aqui no arquivo, a gente se depara. Então, eu gostaria de colocar essa questão para a Joana e para o Douglas. Não sei se me poderei responder. É claro, estamos todos com esse mesmo problema, as questões orçamentais, as questões tecnológicas, e neste meio onde agora nos encontramos de ataques informáticos sistemáticos ou mudanças frequentes de programas, enfim, nós nas exposições virtuais temos tido esse problema. Daí que as nossas exposições virtuais não sejam tão interativas ou tão dinâmicas quanto gostaríamos. Uma das questões que nos aconteceu, um dos problemas que tivemos foi, na verdade, quando expunhamos algum documento, nós fazíamos uma hiperligação para o nosso catálogo em linha, para as pessoas poderem ver com mais detalhe o documento, todo o documento, quando ele está digitalizado na íntegra, ou aceder também à descrição integral do documento. Acontece que essas hiperligações perdiam-se cada vez que se mudava qualquer pequeno detalhe.
acabamos por desistir de fazer as hiperligações, porque depois acaba por ser contraproducente nós estarmos a fazer as hiperligações, o utilizador, os visitantes tentam aceder e não conseguem. Isso é muito frustrante para quem visita e o mais certo é desistirem de continuar a ver a exposição. De modo que é, na verdade, um problema que nos afeta também e que restringe fortemente a construção das exposições virtuais que fazemos. Então, professora Maria Elizabeth, assim, o MASH também é uma... Acho que nós temos aqui 3 exemplos muito parecidos, né? A gente tem, de fato, uma série de problemas tecnológicos, né? E até mesmo porque essas tecnologias, elas mudam muito rapidamente, né? Então, assim, vocês têm, digamos assim, um período temporal relativamente longo, né? Então, se a gente comparar até as tecnologias em 2007, 2009, né, com as tecnologias atuais, elas, além de terem evoluído muito, de fato, elas têm esses problemas de compatibilidade, né? Mas eu acho que o que não adianta, a gente precisa olhar, né, para daqui para frente, e eu acho que o que a gente precisa fazer, vou falar no caso do MASH, né? Por exemplo, a gente criou um plano diretor no final do ano passado, e nesse novo plano diretor, né, traduzindo aqui para a nossa amiga Joana, né, ela não tem a obrigação de conhecer esses termos nacionais, né? É um documento, professora Joana, que ela vai balizar as ações da instituição nos próximos 4, 5 anos. E a gente colocou nesse documento um cuidado muito especial para essa parte de tecnologia, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de resolver isso assim, dentro dos nossos grupos, né? Então, por exemplo, vocês citaram, por exemplo, a Joana disse, nós somos 3, né? Então, no grupo de 3, né, é claro, no meu grupo de 5, é difícil resolver esse problema, né? Então, a gente está com a expectativa de que, ao longo dos próximos anos, numa ação institucional, né, onde assim o MASH vai, de fato, colocar orçamentos, né, previstos, né, a cada ano para, de fato, solucionar essas questões tecnológicas, e certamente isso vai exigir a contratação de serviço especializado, porque tem uma hora que não tem jeito, né? Não adianta, a gente não vai e assim, a gente tem uma tendência, eu tenho uma expressão pessoal que é o seguinte: a gente tem o hábito de tentar fazer fotossíntese o tempo todo, né? Porque, né, fazendo analogia com a fotossíntese, né, é a planta que ela transforma, né, a luz do sol, né, em energia. A gente tenta fazer isso o tempo todo, o que é muito bom, mas tem uma hora que é necessário um passo e a gente precisa cobrar das nossas instituições uma política explícita para essas ações, né? A gente está na iminência, né, de, sei lá, daqui a um ano a gente vai estar com 5G aqui no Brasil, né? E a gente ainda mal sabendo lidar com os desafios tecnológicos do 4G, né? Sou eu que vou tentar resolver isso? Não, eu sou um educador, né? Eu vou precisar de serviços profissionais. Então, eu imagino que a solução a médio e longo prazo para esse tipo de desafio, que é inexorável, seja realmente a serviços especializados. Nossas instituições vão ter de realmente guardar recursos para isso, ou serem atropeladas, né? Porque as redes sociais, né, a internet, é um ambiente de muita competição, né? As empresas privadas estão aí, absorvendo essas novas tecnologias, apresentando novas soluções o tempo todo, e a gente, se a gente bobear, a gente fica congelado no tempo o tempo todo. Certamente eu não respondi, professora Maria Elizabeth, mas é só apenas um comentário. Eu acho que a gente fica um pouco dividindo essas angústias mesmo, porque a decisão não está nas nossas mãos, mas as demandas e os anseios mesmo ficam com a gente, né? Então a gente está sempre exatamente angustiado com isso. Eu gostaria de ler um comentário da Leila Pires, dizendo que os veteranos têm que desejar expandir seus conhecimentos e passar seus conhecimentos, sabendo que os jovens irão dar
continuidade, né? Obrigada pelo seu comentário, Leila. E eu vou apresentar uma primeira pergunta da Luísa Moretti, que faz essa indagação. Como ampliar o engajamento do público das redes sociais nas exposições? Há estratégias para direcioná-los às plataformas e não se restringirem aos posts apenas? Quer dizer, ela não direcionou essa pergunta, então eu deixo em aberto para quem se sentir mais à vontade de responder, se for só um ou ambos os convidados daqui. Deseja falar para a Joana, à vontade. Tá bom, obrigada, Douglas. Aquilo que eu poderei dizer sobre as redes sociais e tal, é que nós só temos, e não é a Torre do Tombo, é a entidade que superintende a Torre do Tombo, a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, que tem uma página oficial no Facebook. Nós não temos controle nenhum sobre isso, fornecemos informação e os nossos colegas fazem a divulgação das exposições virtuais que nós produzimos no nosso site e redirecionam, claro, para o nosso sítio web, tão pura e simplesmente. Não temos mais nenhuma perspectiva de, por enquanto, haver outra opção. Então, no caso do MASH, a gente, empurrados pela pandemia, claro, né, a gente acabou tendo, assim, desenvolvendo uma série de ações de divulgação científica nas redes. E uma que deu certo, na verdade, até porque a gente acabou incorporando uma profissional que já tinha uma longa experiência nisso, é justamente a mediação online. Que vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem lá no Museu de Astronomia um conjunto, né, de instrumentos científicos históricos realmente assim, incríveis, né, advindos, na sua grande maioria, do Observatório Nacional, que está completando esse ano 195 anos. Então, qual era a ideia? A gente, de fato, fazia um post, né, nas redes sociais, mas havia um mediador nosso que ficava online discutindo com o público sobre aquela imagem, desafiando o público a interpretar, dando dicas, explorando esses comentários do público. Ou então, um outro tipo de ação também são, de fato, as lives, né? A partir das exposições. Então, a gente, uma vez lançada a exposição, de tempos em tempos, a gente desenvolvia alguma temática relacionada à exposição e chamava o público para discussão. Ou, no caso dessas exposições que a gente falou, que são pautadas pela coautoria, a gente chegou até a convidar crianças que foram autoras de alguns desenhos para falar um pouco daquela arte, da intenção, né, do que motivou a participação. Né? Então, de fato, mas por outro lado são ações que são muito demandantes, né? Assim, são ações que são muito pontuais, né? E talvez a solução a médio e longo prazo para isso, de fato, seja a gente, de fato, em algum momento a gente vai ter de partir para esses serviços mais especializados, né? Que já existem, né? A gente não está falando de coisas que não existem, né? A gente está falando de coisas que existem, mas que por motivos diversos, ainda estão fora do nosso alcance. Mas eu acho que, a médio e longo prazo, o caminho é esse. E, por enquanto, essas intervenções periódicas, né, pode ser uma estratégia de ter a participação, aumentar os níveis de interação com o público, né, a partir dessas exposições. Obrigada. Eu gostaria de apresentar uma segunda pergunta dirigida à professora Joana. É uma pergunta da Cláudia Heinemann, pesquisadora do Arquivo Nacional. As exposições de acervos arquivísticos, inclusive as presenciais, precisam enfrentar a complexidade de expor manuscritos a um público mais amplo.
como resolver problemas como leitura de manuscritos, aspectos formais e estéticos. Outra pergunta é sobre o quanto o Arquivo da Torre do Tombo e também o MAST consideram as informações arquivísticas e museológicas como uma forma de educação do público sobre arquivos, patrimônio e etc. Então, acho que a professora Joana tem 2 perguntas e o professor Douglas tem uma pergunta. Da Cláudia. Perfeito. São ótimas perguntas. Não sei se terei uma resposta tão cabal quanto gostaria, mas quanto à exposição dos manuscritos e ao problema da leitura, da leitura paleográfica das letras antigas, temos algumas exposições virtuais onde, a par da apresentação do tema e do documento, nós temos transcrições paleográficas e a transcrição para o português atual. E um desses casos é o da Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa, sem dúvida. Há muitas outras em que não conseguimos, apesar de estarmos habilitadas a fazer a transcrição paleográfica, não temos de modo algum a capacidade, o tempo. Não vou recordar que nós somos arquivistas, realmente o arquivo tem esta vertente de mostrar os seus documentos, querer divulgar os seus documentos, mas não é o nosso trabalho mais premente, não é de facto, não são as exposições virtuais, mas sim o tratamento arquivístico. De qualquer modo, muitas vezes há exposições virtuais, e lembro-me agora de uma que fizemos há pouco tempo, dedicada ao rei Dom Manuel I, que fez não sei quantos centenários que morreu, e em que explorámos a parte estética dos documentos, da leitura nova, da chamada leitura nova, da Bíblia dos Jerónimos, que é uns livros iluminados belíssimos, e que tentámos mostrar. Tão só, até porque os estudos muitas vezes são os estudos dos especialistas, que não somos nós somos, a nossa especialidade é arquivo, não podemos ser especialistas em todo o âmbito cronológico dos documentos que detemos, nem em todas as temáticas que versam os documentos, mas muitas vezes os estudos disponíveis, a bibliografia disponível, ou é demasiado ligeira, aborda o tema de uma forma muito breve, ou então demasiado específica. Pronto. Nós damos a indicação da bibliografia existente na nossa biblioteca e apelamos sempre àqueles nossos utilizadores, os nossos leitores, aqueles que trabalham os nossos documentos, que os utilizam para as suas publicações, que ofereçam esses livros à Torre do Tombo, ou que nos indiquem se são disponibilizados através da internet, para que nós possamos então fazer nas notícias arquivísticas, na informação arquivística, e aqui já estou a passar para a segunda pergunta que a Cláudia nos coloca, sobre a informação arquivística como uma forma de educação. Sempre que esses utilizadores que exploram a fundo determinado tema nos dão conta do resultado desses estudos, nós introduzimos essa informação na descrição arquivística que fazemos, onde existe um elemento específico de informação, que chamamos nota de publicação, em que damos conta desses estudos. Mas é preciso que nos façam chegar essa informação, porque nem sempre temos a capacidade de encontrá-la, de procurá-la, de estar sempre em cima do acontecimento. Espero ter respondido cabalmente às perguntas que foram colocadas. Perfeito. Eu teria um comentário com relação à segunda pergunta, né, da Cláudia, né, sobre o aspecto educativo, né, sobre arquivos e o patrimônio.
Então, no MAST, e eu particularmente tenho uma experiência no sentido do patrimônio científico do MAST, né? Especificamente falando dos instrumentos científicos históricos, né, que a gente tem lá, e que evidentemente são, né, testemunhos do patrimônio da ciência brasileira, né? Então, a gente tem, nos últimos anos, eu particularmente tenho até um projeto que é justamente de divulgação científica a partir desses instrumentos científicos históricos. E o grande desafio é realmente são exercícios de mediação que tentam dar sentido a esses instrumentos, né? Que tentam traduzir não apenas o funcionamento desse instrumento, mas também o próprio contexto da ciência, né? Como era a ciência né, na época que aqueles instrumentos eram utilizados, quais eram as perguntas que a ciência se fazia, quais eram os métodos, e principalmente com a tradução, né, desse conhecimento para um mundo contemporâneo. Então, a gente usa de instrumentos científicos, ou melhor, da construção de modelos didáticos desses instrumentos. A gente também procura averiguar quais são os projetos de pesquisa em que aqueles instrumentos foram utilizados, né, e apresenta essa ciência que era feita com aquele determinado instrumento. Então, eu acho que, não para terminar, né, porque são apenas comentários, mas eu acho que, nesse sentido também, é muito importante um trabalho conjunto com os setores educativos, né? Eu acho que essa parceria, né, dessas iniciativas, né, seja ela na área de arquivo ou de patrimônio com os setores educativos, é que, de certa forma, podem ajudar muito a esse exercício, né, educativo, esse exercício de tradução desses objetos para o público mais amplo. Então, a minha resposta, o meu comentário está mais nessa conexão, né, desses esforços com os setores educativos das nossas instituições. Obrigado. Obrigada, Douglas. Recuperando ainda uma pergunta que foi feita e que a professora Joana comentou sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, o Denilson Lopes pergunta se essa carta é o documento mais antigo sobre o Brasil, que o arquivo da Torre do Tombo possui, é claro. Eu não quero estar a levar ninguém ao engano, mas em termos formais será o primeiro documento em que declaradamente se fala sobre a terra que foi depois o Brasil, isso sem dúvida. É claro que a historiografia apresenta a hipótese de já se ter conhecimento de terras, enfim, do continente americano, todo ele, anterior, enfim, ao Tratado de Tordesilhas e à Carta de Pero Vaz de Caminha. Na Torre do Tombo, que eu saiba, e haverá ainda muitos tesouros por descobrir, é o primeiro documento em que explicitamente se fala sobre o Brasil, ou a terra de Vera Cruz, como é designada. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Nós temos mais uma pergunta do Alvalve, eu não sei bem como dizer esse nome, mas ele pergunta: de que maneira é possível ter a exposição necessária e suficiente para atingir objetivos educacionais ou a atratividade num cenário de economia de atenção que é altamente entrópica? A pergunta, segundo ele, tem a ver com a necessidade de políticas públicas no sentido de atrair públicos de forma correta e suficiente, pois isso, atualmente, tem custos que podem ser elevados. Fiquem abertos a quem quiser responder. Poderei, eventualmente. Acho que é uma pergunta que tem muita pertinência, mas necessidade não é nos nossos pequenos gabinetes que definimos as políticas públicas, não é, de divulgação.
os custos são elevados, tanto que não temos equipas especializadas para fazer estas exposições virtuais, e tal como o Douglas falou há pouco, é que é necessário, em absoluto, ter jovens a trabalhar nestas áreas, que já nascem com este conhecimento quase, não somos nós já com os nossos cabelos brancos que temos um conhecimento, por muito que queiramos, enfim, já os nossos olhos, a nossa cabeça foi formatada para determinada forma, que é completamente diferente da dos jovens de hoje em dia e que de certeza que fariam um trabalho muito mais atual e muito mais atrativo. Infelizmente, muitas restrições orçamentais, ou equipas, então, no funcionalismo público português bastante envelhecido, isso é um problema que se coloca e que se irá colocar cada vez mais. Assim, essa questão, de fato, atualmente, particularmente aqui no Brasil, é a questão de $1 milhão, né? Resposta não tem, a gente tem comentários, né? E sendo muito objetivo, colega, é não deixar a peteca cair. A gente não pode deixar o show não pode parar. A gente tem que estar se esforçando, a gente tem... assim, e talvez um caminho seja assim de mitigar esse problema, né? Então, assim, parcerias institucionais, né? Então, por exemplo, no Macho nós somos poucos, no Arquivo Nacional vocês são poucos, né? No Torre do Tombo vocês são poucos, mas se nós nos juntarmos, né? O pouco e o pouco e o pouco, enfim, a gente já consegue fazer alguma coisa, né? E assim, relação com a presença do jovem, né? Reforçando isso que a professora Joana voltou a comentar, né? De fato é fundamental. Então, a gente pode fazer parcerias com licenciaturas, né? Então, e olha que, pelo menos aqui no Brasil, professora Joana, as licenciaturas, né? Ou seja, os cursos de formação de professores, nos aproveitam muito pouco, né? Então, nós somos espaços que a gente pode contribuir muito para a formação de futuros professores, e isso pode ser um caminho da gente ter a presença desses jovens, né? Então, assim, acho que a gente precisa, de fato, unir forças para fazer cobranças mais estruturadas junto a instâncias que podem construir essas políticas públicas, mas, apesar de toda a escassez de recursos e a escassez de pessoal, a gente não pode deixar de fazer, né? Então, assim, é isso que é dito aqui. Cada vez que a gente faz um produto desse, a gente olha e diz, poxa, poderia ser melhor, poderia ter isso, poderia ter aquilo, é inevitável, mas a gente não pode deixar de fazer, né? E porque muitas vezes a gente não tem, pelo menos você, Joana, aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito desigual. Então, às vezes, a gente faz algo achando que é muito pouco, ok, pode ser, mas esse muito pouco, às vezes, tem um valor incomensurável para outras comunidades, né? Então, e particularmente na internet, né? A gente consegue, né, num país como o Brasil, fazer com que populações, pessoas que nunca virão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, possam estar interagindo com as nossas instituições, né? Então, assim, o estreitamento com as escolas, né? Então, assim, a gente estabelecer parcerias com as escolas, né, tendo o professor como mediador, também é um mecanismo de multiplicação. Então, assim, o que foi dito aqui, a gente não cria essas políticas públicas, né? Por outro lado, a gente pode contribuir para aumentar a cobrança e não deixar a peteca cair, né? Repito, né? A gente não pode deixar de fazer, apesar no Brasil a gente está entrando aí numa crise enorme, né? Os economistas do mundo aí estão dizendo que os próximos anos aqui em todo é uma questão planetária, né? A gente vai estar aí numa crise, mas é isso. A gente, ao que parece, seremos uma geração para solucionar crises e vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Mas precisamos de jovens, particularmente, né, para esse trabalho virtual. Precisamos dos jovens. Obrigada, Douglas e Joana. Nós temos, ao que parece, uma última questão da Leila Pires, que diz: não podemos esquecer da acessibilidade, criando veículos com poucos recursos financeiros.
como criar atrativos nessa área tão necessária? Elizabeth, eu não sei bem o que é que a Leila entende por acessibilidade ao acesso às exposições virtuais. Acredito que sim. Pronto, porque muitas vezes a acessibilidade em termos informáticos está relacionada com aquilo que também o Douglas falou de um público com algumas restrições de acesso em termos físicos, pessoas com dificuldades de visão ou de audição. Não sei se será esse o caso. De qualquer das formas, a forma como nós apresentamos as nossas exposições virtuais, eu penso que não trazem grande problema de acessibilidade, porque elas são basicamente planas em PDF, muitas delas, texto e apresentações que disponibilizamos em PDF. Acho que não há muita questão desse tipo de acesso. Não são tão atrativos como a possibilidade de fazer exposições mais interativas, mais dinâmicas, com mais filmes, mas isso já requer outros recursos que nós não conseguimos obter assim facilmente. Obrigada. Nada. O Márcio, como lida com essa questão? Eu vou optar pelo caminho da acessibilidade para públicos com necessidades especiais, né? Então, assim, eu acho que isso é mais um fator de complexidade, né? E pelo menos aqui no Brasil, a gente, tanto as nossas instituições, né, a gente ainda está engatinhando, né, nas questões de acessibilidade para esse público de necessidades especiais. Mas é algo que a gente tem de resolver, né? É o que eu estava tentando dizer antes. Não adianta, essas demandas chegam e a gente tem de dar conta no limite do que for possível, né? Então, por exemplo, no MAST, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu fazer um contrato com empresas de tradução de Libras, né? Então, a gente está atualmente no esforço de os vídeos que a gente produz para as exposições, a gente tenta né, colocar lá a tradução para Libras. Recentemente, também no MAST, a gente abriu agora, no programa de visita escolar programada, uma visita específica para Libras, né? E, às vezes, assim, claro, isso tem uma relação com custo, claro que tem, né? Mas, às vezes, também é algo que fica fora da nossa agenda, né? Assim, se a gente não coloca essas coisas no radar, aí é checkmate, né? Aí essas coisas nunca vão acontecer, nem na sua versão mais simples e possível, né? Então, assim, eu acho que isso que a Leila Pires, né, está colocando, e eu estou interpretando pela questão da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, às vezes, assim, mesmo com poucos recursos, se nós somos os profissionais que planejam e executam essas ações, temos em mente essa demanda, a gente consegue colocar uma ou outra coisinha lá que às vezes faz diferença, né? Então, eu particularmente tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado que no final tratou da questão da acessibilidade, e no final o recado é esse, né? É claro que a acessibilidade plena ela é cara, ela é demandante, ela requer profissionais especializados, mas se nós, equipe dos museus, temos a acessibilidade em mente, mesmo com poucos recursos, a gente pode estar sempre oferecendo alguma coisa que no final faz diferença, né? Obrigada, Douglas. E, finalizando, agradece as respostas da professora Joana e do professor Douglas e deixa uma sugestão de criar cadastros de interessados ou parceiros que possam atuar como divulgadores voluntários das iniciativas tratadas aqui, já que o assunto é da mais alta relevância. Obrigada por essa sugestão.
Bom, acho que nós estamos finalizando o nosso encontro. Eu quero agradecer, acho que ficou claro que nós temos ainda um longo terreno a desbravar, mas também ficou claro que a vontade das instituições e dos profissionais que estão nessas instituições é uma vontade, um desejo grande de poder atender a essas demandas e que sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. Então, acho que hoje foi uma boa oportunidade de conversar com outras instituições que também têm as mesmas angústias, vamos dizer assim, e também os objetivos de fazer difusão e de trabalhar para atingir e alcançar um público cada vez mais diverso, né? Numa tentativa até, talvez, uma tentativa ainda incipiente de diminuir ou de contribuir para uma diminuição dessas desigualdades que o professor Douglas tanto falou aqui e que são tão presentes, tão perceptíveis no caso brasileiro. E eu quero, então, mais uma vez, reiterar meus agradecimentos sinceros à professora Joana, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ao professor Douglas, do MAST, e esperar e torcer para que a gente não encerre os nossos contatos neste encontro e que a gente possa se ver e trocar ideias e trocar experiências e até também trocar nossas dificuldades pela frente, né, futuramente. E, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade de ouvir vocês e agradeço a quem esteve conosco aqui assistindo a essa live e muito obrigada. Se vocês quiserem dizer algumas palavras finais, por favor, fiquem à vontade. Elizabeth, agradeço mais uma vez o convite que nos foi endereçado ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e que me coube a mim apresentar. Ainda voltando à última questão, nós temos um vídeo institucional que mostra, que se chama A Casa de Milhões de Documentos e que está disponível também no YouTube e que está também, não só um vídeo com a imagem, mas há também uma versão com a língua gestual portuguesa e que poderão ver. Mais uma vez agradeço o convite e a disponibilidade e esta partilha de conhecimentos e de experiências que é sempre tão enriquecedora. Muitíssimo obrigada. Colegas, eu também quero agradecer, a experiência para mim foi muito inovadora. Eu peço desculpas, né, se ao longo da minha fala algumas coisas possam ter ficado um pouco fora do contexto, né, específico das questões de arquivo, mas eu acho que a ideia foi ajudar, né, e a ideia, eu acho que é essa, eu acho que é perfeito, professora Maria Elizabeth, a gente tem de partir para as parcerias, professora Joana, eu acho que esse é o caminho que a gente tem aí ao longo dos próximos anos, né? Vamos juntar os nossos esforços e que a gente alcança mais, né? A gente alcança mais e melhor por meio das parcerias. Eu quero ter vocês aí, colegas aí, para os próximos desafios aí que a gente com certeza pode construir. Obrigado. Obrigada também ao Arquivo Nacional e fica encerrada essa mesa. Muito obrigada a todos.